Então, era para ser uma coisa mais séria, mas eu decidi que se eu for ficar esperando eu ser sério o suficiente para conseguir fazer isso, eu nunca vou fazer. E eu tenho em mente há algum tempo o objetivo de criar um canal. Inclusive, não sei se estou falando baixo, né? Para falar sobre as minhas experiências, né? Hum, Eu não sou tão vivida quanto muitas pessoas, mas eu sou vivida o suficiente quanto a outras pessoas e a outras experiências. Uhum. Já escutei várias vezes. Não que eu deveria criar um canal, nem nada do tipo, né? Mas que eu sou uma boa comunicadora, que eu sou assertiva, né, nas coisas que eu falo, apesar de ter uma grande ansiedade social. Inclusive, dificuldade, né? Muitas vezes de expor o que eu tô pensando. Enfim, e não vou deixar isso me atrapalhar nesse exato momento, né? Inclusive, ontem era para ter sido o primeiro vídeo que eu queria falar o que eu queria do canal, né? Qual eram meus objetivos, mas não deu certo porque eu tenho um microfone aqui, nem é meu, né? Foi deixado aqui e ele não funcionou. E eu gravei um vídeo de meia hora e o microfone simplesmente não funcionou. Aí eu falei, deixa, vou excluir essa jossa mesmo, não era pra ser esse, vou gravar um vídeo. Até porque eu nem tava muito satisfeita, né? Eu queria fazer um cenáriozinho legal. Eu tava usando a parede contrária a essa. O ângulo também não tava muito bom, eu acho. Aí eu consegui fazer uma gambiarra aqui e colocar um ângulo mais legal e um fundo que eu considero mais legal, mas minha cara, né? Assim, talvez usariam como uma dica, use um fundo mais clean, né? Chame menos atenção pro fundo possível, mas essa não é bem a vibe que eu gostaria, né? A gente vem falar de uma esquizofrenia social e passar uma vibe clean não vai dar muito certo. É, então, o que eu quero mesmo desenvolver aqui são essas perspectivas sociais e pessoais, né? Eu quero usar tanto a esfera pessoal humana quanto a esfera, inclusive, enquanto eu tiro meu esmalte, minhas cachorrinhas brincam aqui com a minha garrafa de água no chão, eu quero conseguir desenvolver essas ideias, né? Na esfera pessoal, porque existem muitas coisas pessoais dentro a sociedade num todo, ela não é feita apenas do, da, de movimentos sociais, né? Não é feito apenas da relação com o outro, ela é feita da relação da gente com a gente mesma, né? Sem essa relação, sem essa primeira relação, eu comigo mesma, a relação eu com o outro não é aproveitada, né? Vice-versa. Se eu não me relaciono com o outro, a minha relação comigo mesma também não é de bom proveito, assim, 100%, né? Porque nós somos seres sociais, né? A gente tem muito do individual, né? O que a gente veio aprendendo ao longo de décadas na humanidade, que a gente né? Nós somos seres muito individuais, também existem processos que, apesar de divididos, compartilhados, assim, em esferas individuais, né? Assim, nós passamos por processos parecidos, mas é uma coisa que a gente passa sozinho, né? Eu posso estar dividindo
posso dividir coisas que eu passei, que várias pessoas vão... Eu não sei pra onde que eu olho. Que várias pessoas vão falar que passaram pela mesma coisa. Porém, eu vou ter passado por isso sozinha, a pessoa vai estar passando por isso sozinha. Mas ainda assim é legal, né? Porque por mais que a gente esteja passando sozinha, os enfrentamentos são sozinhos. As decisões. Voltando, que eu tive que parar pra falar meu cachorro, latindo lá fora, e pegar uma lixa. É muito legal ter alguém com experiências parecidas, né? Pra gente se espelhar, apesar do enfrentamento ser de forma muito solitária, né? A internet me ajudou muito nisso, principalmente quando eu era mais nova. Hoje em dia também, mas quando a gente é mais novo, é tudo muito confuso e doloroso, né? A gente não sabe o que a gente quer, quem a gente é. Isso não melhora tanto quando a gente vai envelhecendo, assim, mas melhora no aspecto emocional, como eu lido com isso, né? Como eu lido com o fato de eu não saber quem eu sou, não saber para onde vou, até porque quando a gente é bem novinho, a vida cobra muito da gente, né? A sociedade cobra, né? Nossos pais, as pessoas que nos criam, né? Os parentes, a nossa volta, tem sempre perguntando, mas o que você vai querer fazer? Aonde você quer chegar, né? Assim, na sua vida, quais realizações você quer ter. E é muito legal ter esse parâmetro quando se é jovem. Mas, ao mesmo tempo, acho que não é o momento de se ter, né? A minha avó falava muito isso quando eu era mais nova. Ao mesmo tempo que existia uma pressãozinha de o que você vai querer estudar, porque depois que você sai do ensino médio, né? Você tem que fazer uma faculdade. Ou pelo menos um cursinho, escolher uma coisa para você se desenvolver para ganhar um dinheiro que não seja só trabalhando para outra pessoa, né? Eu, apesar de ter me formado, fui pro lado de trabalhar para outras pessoas como CLT. Me formar não adiantou muita coisa. O que acontece com muita gente? Não porque eu não gosto do que eu fiz, do que eu estudei, né? Eu me formei em História, nem queria fazer História primeiro, eu queria fazer Artes, aí eu fui para Letras, enfim, é um rolê que eu ainda posso contar, e não vai ser agora, porque agora eu quero desenvolver outro assunto, senão eu vou ficar me perdendo. Então, toda essa cobrança ela faz a gente se perder do essencial, que é focar na gente, no autoconhecimento, né? Na preparação para esse amadurecimento, porque ainda não está na hora de amadurecer, está na hora de passar por experiências para chegar nessa maturidade, né? Mas ao mesmo tempo, já está na hora de começar a se desenvolver emocionalmente. Né? A gente se desenvolve com o passar dos anos por conta de ralar muito, de sofrer, né, as consequências das nossas próprias atitudes, ou observando, né, a longo prazo as pessoas, né, na nossa volta. E aí a gente vai aprendendo várias coisas. Toda adolescência é meio catastrófica em algum parâmetro, em algum, né, assim, existe aquele sentimento de, nossa, que agora, sabe? O que eu faço, quem eu sou, mas não só isso, né? Tudo muito intenso, né? E é interessante que a gente, e é nesse momento aí, que eu acho que a gente busca mais informação sobre perguntas mesmo, né? Porque assim, que a gente não sabe responder, gostaríamos muito de ouvir de outras pessoas
com a ilusão de que a gente vai encontrar a resposta, não, a gente não encontra uma resposta certeira, né? Eu não encontrei ninguém que pudesse falar por mim o que eu poderia fazer. Eu escutei várias pessoas dizendo que elas fizeram e várias, vários desses relatos me ajudaram muito a buscar soluções e buscar entender quem eu sou por identificação, né? Muitas vezes o nosso meio não permite com que a gente se identifique. Eu nunca fui uma pessoa a me identificar com pessoas à minha volta, porque até as pessoas com as quais eu poderia me identificar, eu não tinha uma relação de troca muito boa, né? Não era assim, ó, eu admirava assim, falava, não, sério, essa pessoa é diferente. Também, também não tá ali dentro do padrão e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo, eram pessoas, não, sim, né? Não, não eram pessoas que, eram pessoas mais sociáveis que eu, que tinham mais facilidade em fazer amigos, que chamavam mais as pessoas, né, assim, por algum outro motivo. E aí, olhar e entender. Aí, assim, não tinha tanta troca de gosto. Tinha umas trocas assim, mas, né, não era tanto. Aí, quando você tem a oportunidade de conhecer o âmbito mais geral, né, descobrir outras pessoas, outras formas de pensar, aí você olha para alguém e você pensa, nossa, essa pessoa gosta disso, eu gosto disso também, sabe? Eu também, eu estou me identificando com essa pessoa, né? Mas uma coisa muito legal, que aí já é desse relato pessoal também, né? Eu tava refletindo esses tempos, é uma reflexão que eu faço de tempos em tempos, né? Não é bem de agora, mas que ultimamente tem me marcado mais por conta de estarem acontecendo coisas na minha vida na qual eu não imaginava, né? As coisas às vezes simplesmente acontecem, né? E a gente não programa, não. É consequência de atitudes que a gente pode falar, nossa, foi tão do nada. Às vezes é meio do nada, meio que. Eles já vão descobrir que eu sou muito brava. Achei porque eu sou muito brava, minha mãe é muito brava, que eu sou muito arteira. É, eu faço minhas artes. Aí tem que ter alguém aqui pra colocar limite nessa casa. Ai, e eu falei, alguém tem que colocar limite nessa casa. Alguém tem. Não é? É brava ainda. Ela também, né? Deus. Então, quando eu era mais nova, eu olhava pra mim de uma forma muito diferente. Isso é extremamente natural, né? Mas a minha orelha, meu ouvido, tava sempre muito limpinho, né? A minha pele era mais. Eu comecei a ter espinha ali com a minha pré-adolescência, que eu menstruei muito cedo. Mas a minha pele era sempre muito bem cuidada. Eu não tinha manchas, eu tinha minhas pintas. E quando surgia uma pinta ou outra, eu ficava meio incomodada, né? Ou quando surgia manchas, ou quando surgiram verruguinhas, porque eu tenho leves verruguinhas nas minhas pálpebras. E quando elas surgiram, eu lembro de ter ficado assim muito incomodada. Eu tinha uma ideia muito esquisita de limpeza, assim, de que isso, essas marcas, né, marcas faciais, verruguinhas, pintas, a oleosidade, né, que foi aparecendo ali com os hormônios, tudo isso era sinônimo de sujeira. Aonde eu aprendi isso, eu não sei, né? Talvez, eu sempre gostei muito de ver desenho da Barbie. Sim. Eu era uma garota bem assim, eu gostava de dinossauros na minha infância ali, na minha primeira,
nem pra segunda infância, eu gostava muito de dinossauro e tal. Era muito curiosa, né? Tanto que eu achei que eu fosse bióloga, mas não rolou. Que biologia tem a ver com dinossauros, né? Porque eu não gostava só de dinossauros, eu gostava de bichos em geral, insetos, né? Sempre tive muita curiosidade. Mas em algum lugar da minha cabeça, marcas, expressões, né? Como eu disse, era sinônimo de sujeira. Então, a cada tempo que foi passando, que eu fui envelhecendo, assim, e foram surgindo mais marcas e mais ruguinhas, né? Eu, foi um processo bem interessante de aceitar. Hoje em dia eu acho bonitinho. Eu gosto, por exemplo, eu tenho, não sei se é um bigode, né, de gato, não sei. Né, eu tenho minhas colinhas e tal, tem outras marcas de expressão. E várias manchinhas, várias e várias manchinhas no pé aí. Né, tem assim, a parte do olho mais escura, né. Isso eu já levava mais como um charme, quando a parte das olheiras. Eu gostava desse visual meio creepy, meio essa coisa assim. Ah lá, eles estão mexendo. Por gostar dessa estética, um pouquinho mais macabra e tal. Então, é uma coisa que não me incomodou tanto. Outra coisa muito esquisita, era que na minha fase emo ali, né? Dos meus 11 aos 15, 16 anos, foi o lance de quanto mais branco, melhor, sabe? Por conta desse negócio pálido, cadavérico, de sereno. Hoje em dia eu olho pra trás e penso, nossa, quão problemático era isso, sabe? De, né, eu não tomava sol, parecia mais branca. E quanto mais veias estivessem aparecendo, melhor. Gente, né, muito esquisito. As nossas ideias, né? Que partem de algum lugar. De algum lugar vieram nessas ideias esquisitas. Dentro dessa esfera pessoal, eu acho que a primeira, a primeira coisa que a gente tem contato, né, é a estranheza com a gente mesmo, né? Uma hora a gente se olha e se gosta, outra hora a gente se olha e a gente se estranha, né? E com os outros é a mesma coisa, a gente olha os outros e uma hora a gente acha bonito, outra hora a gente acha feio, outra hora a gente acha esquisito, mas num olhar sempre muito crítico, né? Isso é interessante. Já ouvi muito isso também, né? A gente julga muito o outro, às vezes a gente pode ter essa mesma mania, né? De se julgar. Se a gente é muito, com a palavra critericioso, não sei, criterioso. Isso. Se a gente é muito criterioso com o outro, a gente vai ser com a gente. Em alguns aspectos, isso é positivo quando a gente fica mais velho. Né? A minha identificação foi na esquisitice. Eu sempre me achei esquisita, né? Eu sempre me senti muito esquisita. Na minha família, assim, existem as pessoas que são também numa vibe meio esquisitas e tal. Mas até nessa pessoa que é ter uma vibe meio esquisita, que gosta de coisas alternativas, eu ainda me sentia meio deslocada e desfalcada, sabe? Talvez por essa pessoa se conectar mais com todo o contexto de identificação ali, né, na comunicação, na política e tudo mais, da família e tal. E eu ainda assim, né, me senti deslocada por não me encaixar tanto, né? Isso é bem legal, né? Às vezes doloroso,
né? Muitas vezes doloroso, mas faz a gente entender, pelo menos assim, né? Pessoalmente, isso me ajudou a entender a diversidade como algo, não como algo negativo, né? É claro que eu também fui acolhida da maneira que eles puderam me acolher, né? Não fui, muita gente não tem nenhum tipo de acolhimento. Eu sinto sim uma dificuldade de conexão, às vezes, por conta de muitas diferenças de pensamento, atitudes que eu tenho, que eu vou ter e que são da minha personalidade, são características minhas, que as pessoas ao meu redor, assim, às vezes nunca vão entender e vão, assim, respeitar de longe, mas não aceitam muito bem. Mas existe o respeito, né? Quando não existe esse respeito, o que tá aí à solta dentro da sociedade, nessa falta de respeito pelo outro, aí acho que fica difícil, né? As pessoas julgam muito pessoas que são diferentes e que têm uma casca muito grossa e que assim, é mais reativa, uma pessoa que dentro da própria militância ali, da autoafirmação e de enfrentamento do mundo é mais violenta, as pessoas olham e pensam, ai, que desnecessário, sabe? Se você fosse mais tranquilo, as pessoas iam te aceitar. Mas a pessoa já era tranquila em algum momento da vida dela, sabe? Ela não nasceu reativa. Ela foi discriminada, ela não foi aceita, ela provavelmente sofreu muito, deixada de lado em alguns âmbitos da vida, ela não foi priorizada, ela, por conta desse estranhamento, ela pode ter sofrido abusos psicológicos, né? Às vezes em casos mais drásticos que tem a ver com sexualidade, que tem a ver com gênero e coisas mais políticas, né, sociais e tudo mais. Essas pessoas são vulneráveis, né, ficam vulneráveis a ser expulsos de casa, né, apanhar na rua, né, são coisas que continuam acontecendo, né. É, uma coisa muito interessante também, que é uma coisa que eu quero abordar de forma mais incisiva em algum outro momento, porque agora eu já falei demais, é que as pessoas falam, a gente tá retrocedendo, a gente tá retrocedendo. Eu não acredito que seja um retrocesso. A gente tá retrocedendo, o que eu tô falando, nos direitos humanos ali, né, e no respeito, nas pautas, né. Eu fiz um vídeo falando como tá atrasada essa discussão dos corpos, né, não deveria mais se discutir sobre os corpos. Cada corpo é um corpo, eu tenho meu corpo e você cuida da sua vida, você tem seu corpo e você cuida da sua vida também, sabe? A gente pode admirar os corpos, com certeza, mas criticar já passou da época de ficar indo na foto, no vídeo dos outros criticar, né? Tanto corpos padrões quanto corpos não padrões, assim. Enfim, né? Eu fiz o vídeo lá falando sobre isso. Não vou falar de toda a problemática atrás, mas não acredito que exista um retrocesso, porque tem muitas pessoas que estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo e informação agora. No começo ali, por exemplo, né, eu vi um vídeo que até, inclusive, a Lorelai fez, o Lorelai Fox falou, não lembro qual era o tema do vídeo, mas ela falou sobre isso, sobre esse retrocesso e que antes o começo do canal dela era sobre militância e hoje em dia se está pedindo de novo por esses vídeos, né, com informações, vídeos informativos mesmo sobre sexualidade, sobre gênero, sobre, né,
liberdade de expressão, sobre tipos de expressões, né? Tem muita gente que cansou de falar sobre, mas não tem muita gente que cansou de ouvir sobre, sabe? Existem sim as pessoas que cansaram de ouvir sobre e continuam sendo do jeito que são, e isso aí é muito problema delas, né? E problema nosso também, às vezes, mas enfim, a gente infelizmente não consegue mudar a cabeça de todo mundo, a gente faz o nosso papel. Mas então, não é todo mundo que teve acesso, né? Ali no 2016 até ali no 2020, né? Daí a pandemia mudou muita coisa, mas até 2019, né? Que ainda existia muito conteúdo problematizando. Acho que depois da pandemia a problematização tornou outra e as pessoas estavam mais a fim de relaxar e conversar e ter conteúdos mais descontraídos, né? E tem muita gente que tá começando a... Porque as bolhas, elas existem, sabe? A internet, ela dava muito espaço nesse tempo para pessoas debaterem sobre problemáticas sociais, mas não, já tinha assim, muita futilidade dentro da internet, né? A futilidade também sempre teve ali, não teve só a, as discussões, as problemáticas, né? A bolha, ela foi se expandindo, né? Sempre existiram muitas bolhas, né? Existiam as pessoas que criticavam, né? As pessoas que falavam sobre. Quem não tinha interesse, quem não estava ali para se identificar com o conteúdo, não estava recebendo essa informação, né? Ouvia e não... Tá, foda-se, não é sobre isso. Eu não tenho interesse, né? Tinha gente que tinha interesse, que não era do meio e tinha interesse, e aí... Só que a bolha ela foi se expandindo, né? Hoje em dia, em várias redes sociais, existe, né, o algoritmo, mas existem algumas coisas que ultrapassam o algoritmo, aquele algoritmo pessoal de eu gosto de ouvir sobre experiências pessoais das pessoas e espirituais e essas coisas, né? E assim, alguns conteúdos de comédia. Meu algoritmo tá ali. E aí existem algumas coisas que estouram tanto a bolha que, que aparecem para mim. E aquele conteúdo não é o conteúdo que eu pesquiso. Não é o conteúdo que me interessa. E aí eu assisto, se eu for uma pessoa assim, né? Às vezes eu vou ver por curiosidade, beleza. Se eu for uma pessoa que não é essa pessoa que propaga ódio e, né, e preconceito, eu vou assistir outro, eu tô lá, nossa, velho, nada a ver. Não é minha vibe, não curti não, mas deixa aí, né? Não... Tem gente que curte, senão o bagulho não estaria estourado. Agora tem gente que vê, né, pessoas que vão, tem acesso a algumas pessoas que vão estourando a bolha e que assuntos que vão estourando, né, a bolha e tudo mais. E essas pessoas, elas não tiveram muita informação, elas não tiveram muito contato, são pessoas, né, muitas das vezes conservadoras. E por isso que eu nunca... Eita, quebrei a minha... Nunca é demais. Nunca é demais falar sobre essas pautas, né? Nunca é. Eles o povo fala, ai, mimimi, lá, militância, blá, blá, blá. Mas aí, né, o povo reclama e continua. Se você não quer que ninguém venha na internet militar e falar coisas óbvias, então para de encher o saco, né? E seja uma pessoa melhor, né? Aprenda a se desenvolver pessoalmente.
para poder aceitar as diferenças alheias, né? Que isso é bem importante. Não acho que, assim, se eu pudesse, eu gosto muito de falar. Se eu pudesse falar, se eu pudesse ficar aqui, eu ficava aqui 3 horas falando. Isso não é um podcast, infelizmente. Então vai ser isso aí. Por enquanto é só. Voltarei com mais falações. Até mais.